Bom, saudações companheiros, meu nome é Wander, estou aqui com o José Fernando. Saudações companheiros. Nesse episódio nós vamos tratar exclusivamente sobre a questão da Ucrânia. Até não poderia ser diferente, porque é o tema que está aí mais quente no momento, né? E não esperem que a gente vá fazer uma cobertura minuto a minuto do problema, porque isso aí você pode ver em qualquer portal da internet aí, né? O objetivo da gente aqui é esclarecer, porque a gente tem visto nas manchetes, nos noticiários, comentaristas e tudo mais, uma grande confusão em torno do fato. Então a gente vai tentar desfazer um pouco dessas confusões aí e colocar uma visão aí com método sobre o problema. Em primeiro lugar, a gente fez tentar dar uma contextualização do que é esse conflito, porque aparentemente, né, o pessoal está tomando contato agora com o problema, muita gente está tomando contato agora com esse problema, mas ele já se arrasta desde um bom tempo, né? A gente poderia voltar desde a União Soviética, da queda da União Soviética e a partição dos países que estavam junto com a União Soviética, mas eu acho que também não vem ao caso. Na verdade, eu tinha feito até um negócio que remontava até o início da civilização russa, né? Porque no episódio passado a gente tinha comentado que Kiev foi a capital da Rússia, e eu não tinha muita certeza. Daí eu fui pesquisar para ver, e de fato a Rússia surge, o povo russo, né, surge com a capital em Kiev. Então ali era o centro mesmo da civilização, ou da população, né, da etnia russa. E o povo ucraniano é parte dessa etnia. Como a gente falou no episódio anterior, eles falam russo, né? É uma variação do russo, então... Um dialeto, né? O russo e o ucraniano se entendem perfeitamente. Assim como, sei lá, o brasileiro e o boliviano se entendem, sabe? Só que as ligações deles são até mais próximas, né? Mais próximas, porque eles são o mesmo povo, de fato. Então, é a mesma cultura, né? É muito comum que tenha lá o pai russo e a mãe ucraniana, o avô russo, a avó ucraniana. Mas o que a gente quer destacar com isso é que a gente já comentou no episódio passado e vai retornar agora com mais detalhe nesse episódio, é que essa guerra não é exatamente entre o povo russo e o povo ucraniano, porque eles são o mesmo povo, né? É uma guerra entre a Rússia e o imperialismo. A gente tem várias evidências disso, né? São fatos, né? Não são só evidências. E a gente quer destacar porque o que a gente vê na cobertura midiática, especialmente no Brasil, e a gente já esperaria isso da cobertura midiática dos países imperialistas. Obviamente a imprensa imperialista vai advogar em favor do imperialismo. Mas aqui no Brasil, como a imprensa é um puxadinho da imprensa imperialista, muitas das notícias elas vêm dessas agências de notícias, né, que eles vão e reproduzem simplesmente, eles traduzem o que o imperialismo está dizendo. A gente percebe que não existe nenhum tipo de crítica e que isso passa também para o raciocínio da esquerda, né? A esquerda acaba consumindo esse conteúdo, reproduzindo essas ideias de forma crítica. Não é que você não possa consumir a imprensa capitalista, né? A imprensa imperialista. Você pode. Ali você vai ver muitos fatos. De fato, você vai ver as coisas assim como elas são. Porém, o que muda? É a interpretação. Porque, no final das contas, o que vale é a conclusão dos fatos. Você vê o fato em si, tudo bem. Tá lá, você tá vendo a guerra acontecer. Mas quais são as conclusões que você pode tirar dessa guerra? É isso que muda, né, de uma cobertura para outra. Teria que, como o Wander assinalou, a imprensa, a cobertura de imprensa do que a gente chama de imprensa imperialista, né? A imprensa burguesa, no Brasil e ao redor do mundo, muito bem definido como um puxadinho, né? No Brasil, Estadão, Folha, etc. e tal, eles seriam aí quase sucursais de grandes veículos de imprensa norte-americanos principalmente, e também europeus, como a BBC e tudo mais. O que acontece é que, assim, quando a gente vê um conflito nessa proporção, o que a gente vai fazer? A gente vai ler a imprensa internacional, ver o que eles estão falando, aí você vê, estranhamente, uma similitude enorme na Globo e em outros veículos de imprensa nacionais. Uma enxurrada de análise, com todas as aspas que foram possíveis, de especialistas, né, no assunto, que são doutos, né? Que eles reproduzem, assim, quando muito, um senso comum sobre o assunto, e os mais ilustrados entre eles reproduzem uma imprensa mais especializada, como o termômetro imperialista, que a gente já citou aqui diversas vezes, o The Economist,
né, que é a revista imperialista por excelência. E eu vou, por exemplo, é muito interessante que assim, se você for fazer um resumão do que a imprensa está falando, o que acontece? A Rússia atacou a Ucrânia, invadiu a Ucrânia. Uhum. Quando, numa vulgata maior, a culpa é do Putin, né? Aí ressalta características do cara, um autoritário. Aí vem alguém de esquerda que é mais inteligente, fala assim que ele é um nacionalista, um ultranacionalista de direita e tudo mais. Por exemplo, um órgão burguês alemão chama Die Welt, ele tirou, por exemplo, uma matéria. Ele fez um especial, chama Blick nach Osten, que é assim, tipo, no português seria uma visão do Oriente aí, né? Uhum. Eles querem tratar um boletim sobre a guerra na Ucrânia. Então, olha só que interessante, eles trazem quase como um subtítulo o que falou na reportagem parece que é um militar ali ucraniano. Ele escreve Das ist Putin Krieg, ou seja, é a guerra do Putin. Sim. E isso é reproduzido à exaustão. O que você faz com isso? Você acaba ocultando a verdade dos fatos, sim, o que tem por trás mesmo, e você personaliza o negócio assim. É sempre assim, é um ditador, um cara que quer que os países sigam o que ele quer ou ele invade. Tem muita gente associando a investida militar da Rússia com a loucura expansionista do Hitler, né, que não tem rigorosamente nada a ver. Sim. São coisas diferentes. Então, só para os companheiros terem uma ideia de quão baixo é o nível, e a gente acha que isso aí não é ingenuidade, é proposital. Não, então, a gente até começou pelo tópico 2 e vamos aprofundar nele, porque eu quero seguir nessa tônica que você deu a respeito da personalidade do Putin. Eu também tenho visto muito isso, o pessoal centralizando a questão na personalidade do Putin, como se fosse um maluco que resolveu invadir a Ucrânia porque ele quer expandir os antigos domínios da União Soviética para o poder que ele tinha anteriormente. Então fala assim, para a popularidade do Putin, ou seja, porque o Putin é imprevisível, é um cara que não tem uma visão democrática, é um autoritário. Então ele está agredindo a Ucrânia, um país democrático, para poder satisfazer um desejo pessoal. Isso daí exclui completamente o panorama político real das motivações que fizeram a Rússia atacar o território ucraniano, que não tem nada a ver com a personalidade do Putin. Se o Putin, por exemplo, sei lá, vamos colocar qualquer outro cenário em que o Putin não fosse governante. Eu não sei quem foi que disse, acho que foi o Chomsky, numa entrevista, falou que se fosse o Mahatma, né? Se fosse o Mahatma Gandhi, o líder da União Soviética, da Rússia, e a OTAN colocasse base na fronteira, o Mahatma Gandhi ia atacar a Ucrânia. Sim. E eu concordo absolutamente com essa certo. Colocação. Não interessa quem é a personalidade por trás da liderança do país da Rússia. Não existe a possibilidade de você deixar que o imperialismo se aproxime da fronteira com armas de alto calibre, com fácil acesso à capital da Rússia, ou se não a qualquer lugar da Rússia, a defesas aéreas ou a defesas militares da Rússia, e deixar que isso aconteça de forma pacífica. Não existe essa possibilidade. A agressão que está ocorrendo na Rússia, ela só tem um tipo de resposta, que é a resposta militar. Só para deixar claro, só para deixar evidente como a imprensa está distorcendo os fatos, a gente passou de 2014, eu vou fazer essa digressão aí, retornar aos fatos, desde 2014 até 2021, para que a gente compreenda como não é... importantíssimo, né? Para o bom entender do negócio. Exato, como não é o Putin em si, não é uma colocação pessoal, não é nada que vem da cabeça do Putin, esse desfecho que a gente está vendo agora. Então, em 2014, o que a gente teve na Ucrânia foi que o Viktor Yanukovych, que era o presidente, né, foi derrubado da Ucrânia, ele estava fazendo acordos com a Europa para aproximação econômica, né? E a Rússia, percebendo que essa aproximação era perigosa para eles, fez uma contraproposta. Disse que poderia cobrir esses acordos com acordos próprios entre Rússia e Ucrânia, se ele desistisse simplesmente de fazer essa aproximação. Ele recuou desse acordo e em Kiev houve uma revolta, né? O pessoal se levantou contra
contra o presidente, começaram um levante militar, começou uma guerra civil, que partia de Kiev, né? O pessoal de Kiev, mais próximo da Europa, é muito mais ligado ao Ocidente, né? Muito mais pró-Ocidente do que o pessoal mais próximo à Rússia. Só que um dos desfechos desse conflito foi que tanto as milícias nazistas, neonazistas da Ucrânia, se levantaram, se organizaram mais, se armaram mais com o apoio da OTAN, né? Que são os grandes... Os democratas, né? Grandes democratas da liberdade, né? Como eles passaram a atacar a minoria russa que fica na região de Donbass, que acho que é o centro mesmo da disputa. Do conflito, né? É o grande problema. Porque o Putin acusou a Ucrânia de estar promovendo um genocídio. Eu não sei se pode se caracterizar assim. A imprensa está atacando muito essa caracterização, porque, segundo eles, o genocídio tinha que ser mais específico, tinha que ter toda uma série de outras características, mas o fato é que as minorias russas dentro da Ucrânia foram atacadas desde 2014 até hoje. Então, brutalmente. São milhares de mortos que são mortos russos, né, que estão sendo atacados. Eles não estão sendo atacados por qualquer pessoa, não é exatamente o governo da Ucrânia que está... É melhor dar nome aos bois para o pessoal não ser ingênuo aí, né? Exatamente. Eles estão sendo atacados, nada mais nada menos, por milícias neonazistas. Ou seja, por nazistas de fato, nazistas ucranianos. Eles veem na população russa uma população de segunda categoria, uma espécie de sub-humanos, que eles podem matar à vontade, podem eliminar da Ucrânia sem o menor problema, o menor remorso. E eles estão fazendo isso desde 2014. Eles bombardeiam a região de Donbass, lá são duas minorias diferentes ali. São Donetsk e Lugansk, né? Donetsk é aquela mais conhecida pelo time de futebol, o Shakhtar. O pessoal que está atacando de analista agora, até ontem só conhecia Donetsk pelo time de futebol. Pelo time, né? Mas enfim, o que eles estão fazendo ali é atacar o Donbass, atacar essas duas regiões, essas duas repúblicas que o Putin reconheceu recentemente, né? E estão matando sem parar. Tipo, eles fazem milícias independentes e também ocupam o exército ucraniano, que é outro problema que o Putin está visando resolver, né? Então, o que acontece ali? Eles, desde 2014, estão atacando. Existem uma organização central que chama Pravi Sector, que eu anotei aqui, né, que chama Setor Direita. Essa aí mereceria uma atenção especial dos companheiros, porque não entender essa milícia aí, você acaba não entendendo o grosso da situação. Sim. Um dos fatos mais importantes da atuação dessas milícias foi que eles atacaram e mataram 39 pessoas em 2014 isso, em uma sede de um sindicato. O Partido Comunista Ucraniano se refugiou durante a guerra, né, durante a Guerra Civil, se refugiou nesse prédio. Eles foram lá, como eles são um pessoal muito democrático, né, apoiado pela OTAN, foram lá, simplesmente botaram fogo no prédio, mataram carbonizado 40 pessoas e ficou por isso mesmo, porque o governo ucraniano não desmantelou essa milícia, não fez nada a respeito dela. E digo mais, essas milícias, durante esse tempo todo, de 2014 para cá, além de ganhar espaço nas fileiras do exército ucraniano, também apoiaram os novos presidentes que ocuparam as cadeiras no... Como o comediante, que está no posto agora. É Zelensky, né? É o Volodymyr Zelensky, que está agora lá. Eles são amplamente apoiados. Então, assim, a influência que essas milícias e que esses nazistas têm no governo ucraniano não é uma coisa desprezível, como estão tentando dizer. E exatamente esse ponto, eu só queria fazer uma nota. O pessoal da esquerda bem pensante vem dizendo assim, mas vários lugares do mundo têm milícias de inspiração neonazista, e nem por isso os países estão autorizados a atacar o país por ele ter um desses agrupamentos e tudo mais. Tá, tudo correto. Só que o seguinte, como o Wander estava dizendo aí, trazendo dados, não falando de achismo, o Pravi Sector e outras milícias neonazistas da Ucrânia, eles têm não só apoio, como eles interferem na política e no andamento de todas essas tomadas de posições do governo. Então eles interferem no governo diretamente, nas ações do governo. Uhum. E esse é o grande problema. Então o que você está querendo dizer? É que os caras estão deixando o nazista se criar ali do lado da casa dele. Sim.
tem um jornal inglês que é o The Independent. Ele trouxe uma matéria, né, sobre o private sector. Então eles dizem assim, a matéria é recente, é de agora do dia 10 passado. Uhum. Então, é muito interessante. O título é assim, nacionalistas não extremistas. Diz que eles entrevistaram um cidadão que se apresentou como um líder desse agrupamento, e ele disse assim, não somos extremistas, nós não somos ultranacionalistas nem de extrema direita. Esses são títulos que as pessoas jogam contra nós e todos esses títulos estão errados. O cara falou isso aí, diz que o cidadão é o Dimitro, né, que ele é um cara da linha de frente aí do negócio. Então o Dimitro teria que explicar por que ele usa uma suástica junto com o símbolo do private sector. Não, assim, a história do nazismo ucraniano, ela remonta ao final ao final não, né? Ao início da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas ocuparam a Ucrânia. E eles arregimentaram muitos militares, muita gente da população ucraniana para atacar não é de agora que surgiu, não é um neonazismo. Eles falam neonazismo e eu fico meio... Eu acho que até ameniza o que o pessoal é. Eles não são neonazistas, eles são nazistas. Eles são nazistas mesmo. A tradição que eles estão carregando é uma tradição que vem do nazismo do Hitler, diretamente. Não é uma invenção... Por exemplo, tem neonazista aqui no Brasil que o cara veio da Paraíba e é neonazista. Então, é só uma barbaridade. Aqueles caras tiveram. Eles lutaram ombro a ombro com os nazistas. Exatamente. Não esses caras, lógico. Não, a tradição do partido deles aí. Que pode ser até chamado... Não tem pretensões eleitorais, mas é uma organização política, né? Eles disfarçam a bandeira lá, não usam a bandeira vermelha exatamente, né? Usam a bandeira amarela lá. É como todo nacionalista maluco. Ele vai usar as cores do país, só que eles inserem um símbolo aqui, um negócio ali. Inclusive tinha... entre setores de extrema-direita que apoiaram o Bolsonaro, eles arrumaram essa bandeira do private sector e trouxeram aí também. Não sabe nem o que é, mas eles diziam que estava alinhado aí. Teve um personagem ucraniano, acho que é Stefan Bandeira, que é um cara que tem estátua lá na Ucrânia, que ele é um símbolo desse nacionalismo ucraniano, que é o cara que ele é praticamente o rosto dessa incursão nazista na Ucrânia. Porque ele integrou a ofensiva nazista, organizou esses grupos lá, na época que o exército nazista entrou na Ucrânia, e ele é adorado lá, ele é tido como um exemplo, não por todo mundo, né? Não vamos generalizar a população ucraniana, mas ele é um símbolo, sim, de nacionalismo ucraniano, e esse é o grande problema da Ucrânia no momento. Você tem o povo ucraniano, que não quer guerra, que não quer... O povo russo também não quer guerra, não quer... Isso é muito importante de dizer, né? Porque durante tem que dizer o óbvio, senão o pessoal vai achar que tá achando a guerra boa. Não. Durante todo esse período de escala, de escalonamento da tensão, a gente viu o Putin sentar com França, Inglaterra, Alemanha, com todo mundo. Ele sentou e falou assim, gente, eu não quero essa porra, a gente não quer fazer nada, a gente quer simplesmente que a expansão da OTAN pare porque vocês estão armando nazistas no meu território. Ele deixou muito claro isso por várias vezes, tem gravado isso antes desse conflito acontecer. Então, assim, é isso que me deixa... Parece um delírio coletivo, cara. Tem gente da esquerda e da direita falando que a culpa da guerra é do Putin, a culpa da guerra é da Rússia, porque está gravado, está documentado, o cara falando assim... Vocês estão dando armas para nazistas atacarem o meu território. E numa atuação da OTAN, só para... Eu acho que é de conhecimento geral, mas assim, para os companheiros que não souberam, não estiverem familiarizados, a OTAN é uma organização encabeçada pelos Estados Unidos, que ela é do pós-guerra. Ela é da época da Guerra Fria. E ela visava o quê? Ajudar, entre aspas, aí os países ali que estavam perto da União Soviética, ajuda humanitária, esse tipo de coisa aí, em troca de uma certa subserviência aí, militar aos planos de segurança da OTAN. Então, e a OTAN cresceu muito. Você pega qualquer mapa aí, você vê os países onde ela tem bases. A Rússia está quase que toda cercada ali, para dizer. Eles chegaram perto da porteira mesmo do país, onde é a questão de Donbass, ali, né? Donetsk, e tem mais uma que eu não me recordo o nome. Só que assim,
O pessoal poderia dizer, e daí? Só que assim, aí tem um grande problema, que é o problema do método, né? O pessoal está dizendo aí que, invertendo todas as bolas, que o Putin seria imperialista. A Rússia estaria tendo aí uma loucura expansionista, que é de caráter imperialista, né? Citando até Lenin para endossar uma barbaridade analítica dessa aí. A gente tem que dizer, não, a Rússia não é imperialista. A gente conhece muito bem os imperialistas desse momento aqui. Imperialista é aquele bicho que está cercado, ele fica batendo, um carcaju ameaçado, ele começa a dar patada para tudo quanto é lado. A época do imperialismo, só para voltar a Lenin, é uma época de decadência do capitalismo, e ele não consegue sobreviver sem exportar a crise e sem controlar o máximo possível dos territórios. Com a ascensão da China, que é um aliado muito próximo da Rússia, esse poder de cooptação norte-americano ele está grandemente ameaçado, né? Então, assim, controlar ou deixar frágil as defesas russas é um postulado sem o qual não é possível a dominação na parte europeia, que é muito importante, por parte dos Estados Unidos. O pessoal não entende isso aí. Eu acho que a gente precisa destrinchar um pouco sobre essa questão da OTAN e do imperialismo. Porque o que é a OTAN? A OTAN é um dos braços do imperialismo. Então, você vê essas organizações militares que se espalham pelo mundo, colocando bases em outros países, e você vê claramente que esses países eles estão dominados por um país exterior. Eu vi uma entrevista do secretário-geral da OTAN dizendo assim, nós estamos expandindo os nossos territórios. O que é a OTAN? Que territórios é esse? Você não tem território. Que loucura é essa? Existe um país chamado OTAN? Existe uma população chamada os otanenses? Então... O que é isso daí? Isso é patético. Não é. A OTAN é um disfarce para o imperialismo norte-americano e europeu. Ele tá expandindo os territórios dos Estados Unidos. Exato. Porque quando o cara te mete uma base militar, ele manda naquela porra. Exatamente. A Ucrânia ela não está lutando pela sua liberdade, a liberdade do povo ucraniano. Ela está lutando pela escravização do povo ucraniano pelo imperialismo. Isso tem que ficar muito claro, porque senão parece que é uma agressão ao povo ucraniano, quando na verdade é o governo ucraniano, liderado por nazistas, que está se colocando sob domínio imperialista. E eles são tão cínicos que eles não escondem. Tem uma foto que foi veiculada, não lembro onde, eu acho que estava no Twitter. Eu não sei qual foi a conta que veiculou isso aí. Tem uma bandeira dos ultranacionalistas ucranianos, do lado uma bandeira da Ucrânia e do lado uma bandeira da OTAN. E de uma suástica também. Então você tem que dizer assim, olha a que ponto que eles estão chegando, eles estão engolindo os nazistas ali, porque assim, esse povo eles fazem como eles fizeram sempre. Como eles fizeram no Oriente Médio, com as milícias que eles armam, treinam e depois elas saem do controle, eles têm que ir lá guerrear e é o povo que paga. Como o povo está pagando na Ucrânia. Exato. Eles estão armando nazistas, eles estão deixando o cara se criar, estão chocando o ovo da serpente ali, para depois deixar a bomba estourar ali. É bucha de canhão, né? Quem vai morrer é o povo ucraniano mesmo, foda-se, eles vão lá, atacam a Rússia, cumprem o nosso objetivo, que é de desestabilizar o país, que é de forçar o país como já está acontecendo, né? Tomar um monte de sanção, se isolar. E aí quem morre são eles, a gente colhe os frutos e acabou. Então só deixa eu voltar, que eu acho que vai ser até interessante de colocar, porque a gente fez essa colocação geopolítica, história, essa digressão histórica aqui, que é muito importante para entender os pontos que embasam essa análise, que não é uma análise do Fernando Gabeira na Globo, que fica olhando, falando, morreu uma velha que vendia hambúrguer lá, sabe? Viu, a guerra é ruim mesmo. Sim, a gente não é... Mas, viu, não dá para se colocar... A cobertura da Globo, por exemplo, é uma coisa nojenta de se ver. E que a gente tem que fazer isso por profissão. Então, ontem eu assisti quase uma hora e pouco da cobertura da Globo. Aquilo lá é uma peça, nem o programa do Chaves é tão anedótico igual aquela merda lá. Eles acharam, lá em Maringá, um velho que tinha um parente ucraniano. O cara falou, a guerra, o Putin vai me pagar. O meu trisavô estava lá. Aí acharam uma tradutora brasileira que mora em Moscou e atiraram uma linha fina assim. Tradutora relata
como os russos repudiam a guerra. Então, ou seja, pegaram uma mulher que durante a entrevista era tão feito de improviso e mal feito, que a mulher no meio da entrevista fala assim, olha, eu não entendo de política, mas o que está acontecendo é absurdo, viu? Então, isso é coisa que eles deveriam se envergonhar de vergar o título de jornalista. Isso não é jornalismo. Isso é propaganda, né? É propaganda pura e simples. O John Biden, um cara que sentado numa máquina de guerra que promove genocídio em tudo quanto é país do mundo, falando, eu condeno as ações russas na Ucrânia. Com base em quê? Foi você que fez. Então, não sejam ingênuos, companheiros, porque a situação tem que ver que o fundo dela, o problema dela é muito mais grave. É lógico que tem gente morrendo, Sim. É lógico que tem gente sofrendo, gente perdendo casa, tendo que migrar, até jogadores brasileiros, igual o David Neres, o pessoal que estava jogando por lá, tem que se refugiar, sair correndo de trem. Guerra nunca é bom. Sim. Só que assim, vamos ver a fundo o negócio para a gente não sair de idiota, para a gente não ser o avô ucraniano de Maringá. Eu vi uma chamada, acho que foi na Globo também, que era assim, morreram 195 pessoas e 3 crianças. 3 crianças estavam em destaque, assim. Assim, gente, 3 crianças, os Estados Unidos, a OTAN, os países europeus, matam por minuto na Síria. Sei lá, mataram em todos os lugares que eles invadiram. Naquele genocídio aos palestinos que eles apoiam, que Israel faz, morre criança palestina todo dia. Sim. Que ninguém tirou nota disso aí? Não, ninguém tá revoltado. Morreu mais gente na tragédia de Petrópolis aqui do que na guerra inteira. Porque assim, apesar da guerra ser terrível, do que tá acontecendo ser uma coisa trágica, os russos estão tomando um cuidado que eu nunca vi na minha vida. Porque, afinal de contas, é o povo russo também ali. Não é? Eles não estão atacando um inimigo. Não, parece que a deliberação que vem do alto comando militar russo é para não ter nenhuma espécie para não molestar cidadão. Eles estão atacando alvos militares. É Sim. Isso que precisa ficar muito claro aqui também. Porque morrer 200 pessoas numa guerra, na escala que está sendo, a Ucrânia é gigantesca. Não estão tomando cuidado mesmo. Eles ainda não entraram, no momento que a gente está gravando, eles ainda não entraram em Kiev. Eles estão cercando, né? Cercaram várias cidades ao redor de Kiev e eles estão evitando atacar Kiev porque o pessoal está saindo de lá. Então, assim, a hora que eles entrarem lá, eles sabem que não vai ter muita opção do que fazer além de atacar a cidade inteira. Tipo, quem estiver lá vai morrer. Então, porque parece que o Danilo Gentili, que está na presidência lá, né, o comediante, falou que não vai depor armas, mas ao mesmo tempo quer dizer que vai fazer aí vai ter conversas, acordos de cessar fogo com a Rússia. Diz que estão discutindo um lugar. Até onde eu li, notícia de 3 ou 4 horas atrás, eles estavam decidindo um lugar para conversar. Uhum. Alguma coisa desse tipo. Olha, não querendo ser pessimista, mas eu acho que não vai dar em nada, não. O pessoal da OTAN é gente muito inteligente, gente muito estrategista, acostumada a fazer guerra, fazer conflito. Eles não vão deixar o objetivo assim tão... Lógico que eles tomaram uma invertida da Rússia grande, não sei se eles esperavam por isso. Uhum. Acho que eles esperavam, porque eles têm analistas bons lá. Tem espião pra caralho lá também, eles sabiam disso já. Mas eu não sei se isso aí vai acabar logo, não. Não, o que eu vi é que assim... Eles querem fazer essa negociação, mas ao mesmo tempo, o que a OTAN está fazendo? Eles estão enviando arma pra caralho pra lá. Eles não vão enviar soldado porque eles não querem ter um entreveiro direto com a Rússia, né? Porque... É dos Estados Unidos, mas a gente não tá lá. A gente tá lá, mas não tá. Não. Eles estão fazendo o quê? Eles estão enviando espião pra ver qual que é a situação que eles podem fazer. Eles estão tentando minar o exército russo ao máximo que eles puderem. Acho que até agora já morreram mais de 4 mil soldados russos, é a informação que eu tenho. Não tenho certeza se é verdade ou não, porque também é uma guerra de informação, né? Então, o que eles estão fazendo armar o povo ucraniano, soldados ucranianos, as milícias nazistas ucranianas também, vamos destacar aqui, para que eles minem o exército russo. Então, o interesse não é ganhar a guerra, não é libertar a Ucrânia, não é nada disso, é atacar a Rússia indiretamente. Então, eles estão enviando armas para lá e eles querem que Kiev seja mantida. Qual que é o interesse colocado da Rússia no conflito, exposto, né, mais diretamente? Matar todos os nazistas, o que eu acho estranho que os antinazistas aqui do Brasil não gostem, né? Então, porque assim, viu, o pessoal aí que latiu contra o monarca, né, o mais novo, o Hitler brasileiro, né? O menino até agora tá sendo... Por que vocês não são contra o Private Sector? Exatamente, estavam latindo, gritando contra o monarca. Agora que tem a Rússia matando nazista no território ucraniano, eles estão tristes. O monarca não fez nada pra ninguém. Agora os caras lá incendiaram, carbonizaram gente.
Eles estão decidindo, eles deixaram a coisa escalar numa situação que eles provocaram uma guerra no próprio país, que foi eles que fizeram isso aí. Uhum. Então cadê o pessoal agora? Sou pela paz. Mas pera um pouquinho. Você não é antinazista? Com todo a... Você é na medula antinazista, você tem que ser favorável à defensiva russa. Exato. Porque as condições colocadas do Putin são acabar com a influência nazista na Ucrânia, desmilitarizar e tornar a Ucrânia um país neutro, não alinhado à OTAN. É isso. Não tem outro interesse. Qual que é o interesse do imperialismo nessa guerra aí? É minar as defesas russas, tornar a Ucrânia um país subserviente à OTAN, armar os nazistas do exército ucraniano e economicamente, né, que é a coisa que fica também, que eu não vejo a imprensa relatar. Ninguém fala isso. Ninguém fala do ponto de vista econômico. Os Estados Unidos competem com a Rússia no setor agrário, no setor de venda de trigo, milho, várias commodities que a Rússia é líder em exportação. Os Estados Unidos compete com eles. Os Estados Unidos compete no setor energético de gás e petróleo, que a Rússia também é líder na Europa de exportação. Então, o que eles estão fazendo... Ela tem uma Petrobras russa lá que chama Gazprom. Sim, uma coisa sim. assim, né? E a Rússia colocou no bolso, por exemplo, a Alemanha, que depende quase que exclusivamente do gás russo para poder não morrer de frio lá. Então, eles têm um gasoduto que atravessa... Todo mundo já deve ter visto isso nas reportagens, mas assim, eles não analisam como o interesse imperialista, monopolista, atinge a Rússia nesses aspectos em específico. Porque assim, a Alemanha já falou que vai fechar o gasoduto por um tempo aí, porque eles não podem fechar por muito tempo, mas eles estão tentando causar um prejuízo financeiro e econômico à Rússia, isolar o país e no limiar empobrecer o país ao ponto que eles não consigam mais manter o desenvolvimento que eles estavam tendo. Então assim, a gente já falou isso em outros programas aqui também, que o interesse do imperialismo com seu monopólio é impedir os países em desenvolvimento de se desenvolverem. Como é que eles atacam esse desenvolvimento? Justamente pelos setores estratégicos. Se a Rússia está se desenvolvendo através do gás, está enriquecendo através do gás para financiar... vai atacar isso. Vai atacar nisso. Se é a exportação de commodity, vamos atacar isso para poder competir com os nossos produtos. Não é nada de libertar a Ucrânia da opressão russa. Vai libertar de quem? Se for para libertar de alguma coisa, tem que libertar dos nazistas, que eles estão criando desde 2014 lá. Exato. A Rússia não tem um desenvolvimento industrial, tecnológico, capaz de fazer frente ao imperialismo monopolista nesse momento. Só que o que está acontecendo? Eles estão percebendo que a China está fazendo esse desenvolvimento, está dominando esse mercado, eles estão em aliança com a Rússia, então China e Rússia, eles têm uma aliança de colaboração, o que não interessa ao monopólio capitalista imperialista. Então eles estão fazendo uma disputa indireta, né, através da Ucrânia, para desestabilizar esses países, para impedir que eles se desenvolvam, e no limiar, no limite, para conseguir finalmente reestabelecer, né, o domínio que eles estão perdendo. Porque, afinal de contas, é isso que é o imperialismo. Não tem nada além do monopólio como interesse do imperialismo. A OTAN, a ONU, essas organizações que estão hoje se dizendo a favor da paz, a favor da harmonia entre os países, da autodeterminação dos povos. Agora eles são a favor da autodeterminação, né? Só que nunca foram. E uma coisa que salta aos olhos também é a repercussão. Da imprensa a gente já falou exaustivamente. Só que assim, times de futebol, Sim. inglês, por exemplo, jogadores que estão lá... Parece que... Manchester United tinha um contrato com uma empresa, falou que não quer mais esse patrocínio, então fica sem dinheiro, meu. O Roman Abramovich, que é dono do Chelsea, teve que se afastar do comando porque o time estava perto de sofrer sanções econômicas por conta da proximidade. Então agora ser russo é o novo leproso. Exato. Nunca foi visto qualquer sanção aos norte-americanos pelas hecatombes que eles fizeram no mundo. Nunca foi visto. Nunca foi visto o pessoal boicotar Israel pelo que eles fazem na faixa de Gaza. Nunca foi visto. Se eles são contra a dominação de um país pelo outro, deveriam analisar com mais cuidado, porque... Leva isso a efeito, pô. Desde que Israel entrou no território palestino, nos anos 40, eles acabaram com o povo palestino. E cadê a autodeterminação do povo palestino? Exato, eles estão bombardeando... Cadê a Palestina livre? Estão bombardeando palestino, criança, matando gente lá, desde que eles entraram lá. Por isso que é essa coisa, tem que ver notícia, tem que ler os grandes jornais, tem que ler a imprensa burguesa, só que aquele negócio é fazer uma exegese bíblica.
O pessoal tem que interpretar aquilo ali para não cair nesse papo furado. Senão você vai matraquear uma coisa, você vai ver que no fundo isso aí ele não tem impacto nenhum. Sim. É uma propaganda, né? Quem que vai acreditar que o John Biden está preocupado aí com os absurdos que estão sendo perpetrados, que não tem absurdo nenhum acontecendo, pelos russos em solo ucraniano? Esse cara aí, ele é o maior entusiasta de entrar no país dos outros aí, fazer o que ele quer. Eu acho que a gente chega num ponto que a gente precisa dizer bem claramente, bem diretamente, qual que é a nossa posição particular e que deve ser a posição da esquerda marxista, que se diz revolucionária, diante de um conflito como esse. Porque antes da gente dar a nossa posição, a gente tem que dizer também que houve reações aqui no Brasil, posicionamento de várias lideranças políticas, e é lamentável, assim, tudo que eu vi até agora, com exceção do PCO, que é um partido trotskista que a gente sempre cita aqui, que tem a sua visão particular, a sua visão própria e baseado na análise marxista, todo o resto da esquerda no Brasil foi a reboque. Foi a reboque do imperialismo. Infelizmente até o PT. Infelizmente o PT. Tem uma declaração do Lula que eu gostaria de ler, que assim, apesar de toda a limitação, ela é a mais progressista que eu vi na esquerda. Porque é o Lula, né? Exatamente. Que ele diz assim, eu acho que ninguém, palavras do Lula, acho que ninguém pode concordar com a guerra, mas a gente está acostumado a ver que as potências de vez em quando fazem isso sem pedir licença. Foi assim que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e o Iraque. Foi assim que a França e a Inglaterra invadiram a Líbia. Então, assim, ele está puxando aqui... É uma maestria, né? A hipocrisia total da... Sem se comprometer, ele está colocando assim, viu? Mas por que eles estão... Não se posicionou a favor da Rússia, que inclusive é o nosso posicionamento, é o meu posicionamento, não vou falar por mim, que é totalmente... Eu sou completamente a favor da ação militar russa, não porque eu quero que os ucranianos morram, que eu sou a favor da violência, eu sou completamente contra qualquer violência, mas é uma ação de defesa contra o imperialismo. Aí a galera fala, mas o Putin é o representante da burguesia russa, ele é um conservador, que ataca os LGBTs, que atacam os imigrantes, que ataca não sei quem lá. Até aí, qual que seria a grande novidade? O cara tem que ter aí agora, para você defender uma atitude de uma pessoa contra o imperialismo, ela teria que ter um currículo ilibado, chancelado pelo PSOL. Não dá para fazer isso aí. Além do que, o Putin, ele é um representante do povo russo. Se ele é conservador, o povo russo é conservador. Tem que ver que na Rússia, essas posições aí, ou conservadoras ou reacionárias, elas são amplamente populares. O Putin não está se apoiando numa posição particular dele. Está se apoiando numa posição que é largamente apoiada na população russa. Sou a favor disso? Claro que não. Só que a questão aqui não é a posição russa em relação a ser conservador ou progressista. É a posição russa em relação a combater o imperialismo no território russo. Essa ameaça real, que pode ter desdobramentos aí inimagináveis, né? Em todos os cenários são ruins. Uhum. Trocar isso por questões totalmente secundárias. Morais, por exemplo, nós ficamos também favoráveis do lado do Erdogan na Turquia, quando ele foi vítima de um golpe. Também é armado pelo pessoal aí que é contra tudo agora, contra a guerra, a favor da paz, tudo. O Erdogan é um cara super direitista. Sim. Agora, só porque ele é um ditador direitista, você tem que ficar do lado dos Estados Unidos contra ele. Então, mesma coisa do Talibã. Sim. No Egito também teve a questão do Partido Islâmico lá, ultraconservador, ultra-reacionário, chegou ao poder, foi derrubado pelo imperialismo. Somos a favor do islamismo conservador? Não, aqui a gente não. A gente é ateu. Mas fica lá, fora imperialismo. Só que se o imperialismo ataca um povo soberano que é islâmico, de fato, no Egito hoje é predominantemente islâmico, o imperialismo entra no país, derruba um governo democraticamente eleito ali, a gente é contra o imperialismo e acabou. Não é a favor do Islã conservador, é isso que o pessoal não entende. Não é a favor da Rússia conservadora e anti-LGBT. É a favor da autonomia russa, da autodeterminação russa, de expulsar o invasor imperialista do seu país. Vamos fazer um exercício aqui de projeção, né, que é importante. Vamos supor que a OTAN finalmente consiga posicionar todas as suas tropas, feche o cerco à Rússia ali, colocando bombas na mão de nazistas, de ultranacionalistas, e um dia, sem nenhum aviso, todas essas tropas decidam atacar a Rússia.
como a Rússia iria se defender a um ataque desse tipo? Não seria os Estados Unidos. Olha como é cínico, como é sacana essa proposição. Não seria os Estados Unidos diretamente atacando a Rússia. Seriam os povos que estão ali na fronteira. Reivindicando um espaço, sei lá, uma coisa que em 1500 era deles. De forma organizada, atacando a Rússia. Não é o imperialismo. São os povos ali. Eles estão armados com armas da OTAN? Estão. Mas não é a OTAN diretamente que está fazendo isso. Aí a Rússia vai lá e revida, como revidou na Geórgia, por exemplo. Aí o cara fala, não, mas aí... Ou na Crimeia. Aí vamos sancionar a Rússia até isolar eles de tudo. Vamos tirar ele do sistema bancário. Então, assim, é muito fácil de manipular essa situação. A Rússia não quer isso, e esse ataque que eles fazem é um ataque defensivo. A gente está apoiando a Rússia não para atacar o povo ucraniano, mas para se defender do imperialismo. Isso tem que ficar muito claro aqui. Conter o avanço imperialista como já está. Avançou demais. Sim. Avançou demais. Eu falo mais uma vez, peguem um mapa que tem os pontos onde a OTAN instalou bases. Vocês vão ver que assim, é uma coisa até geométrica. Uhum. Ela faz um cerco mesmo ao território russo. Sim. E todas essas, assim, o tratado da OTAN, ele visa ali um cumprimento de eu esqueci o termo agora que eles dizem na diplomacia, mas é assim, é uma parceria de armas. Por exemplo, assim, vai acontecer um conflito lá, os países membros têm que ajudar você. Exato. Só que assim, veja, a Rússia vai sair como o mauzão da história. Agora todas eles arrumam, igual o Wander colocou nessa suposição que ele fez nessa projeção aí. Os países vão lá e falam assim, não, nós vamos ajudar eles, não porque a gente tem raiva da Rússia, porque a gente tem aí um contrato, a gente é da OTAN, eles são países nosso afiliado aí, a gente tem que... Vai com tudo para cima, pô. Sim. E o território... Isso acontece com a China também. Exato. Na questão de Taiwan e tudo mais. É que com a China eles andam um pouco mais de pisando em ovos, porque o domínio econômico da China é grande o bastante, não para fazer frente, mas para deixar a pulga atrás da orelha nesse negócio. E para as pessoas que não estão convencidas de quanto a Rússia, a China e esses ditos emergentes, né, incomodam o imperialismo nas suas manobras para tentar não isolar, porque eles não teriam condições políticas nem econômicas de fazer isso aí, mas de criar um modo de sobrevivência próprio fora do ciclo gravitacional do imperialismo, foi por essas e por outras que a Dilma caiu. Exato. Se aproximou demais do BRICS. Sim. Não, aqui a gente viu, assim que o Brasil descobriu uma forma de explorar o pré-sal e de se tornar autossuficiente em petróleo, a Dilma caiu. Caiu na hora. Não é um negócio aleatório. O pessoal tem essa ilusão de que os interesses eles são dispersos, difusos, que é a democracia ou que é a liberdade. Não é assim, o interesse é direto. Os caras espionaram a presidente, espionaram o governo brasileiro, retiraram todas as informações necessárias para incriminar uma série de pessoas, financiaram... Funcionários pagos aqui, Dr. Sérgio Moro. Financiaram a Operação Lava Jato como um todo, processaram a Lava Jato e retiraram bilhões do Brasil. Bilhões, não é... Eles acabaram com a indústria nacional. Não é um roubo assim, tipo, invadiram... Porque assim, o imperialismo tem essa arte também, né? Que é de destruir países sem invadir eles com tropas, né? É o que eles vão fazer. É o que eles preferem. É o que eles preferem fazer, que é destruir o país sem colocar tropa, né? Porque é mais fácil. Ele sai bonito na foto, entendeu? Daí ele vai lá, joga uma ajuda humanitária, como eles já estão fazendo na Ucrânia. Diz que tem os puxa-saco do imperialismo também estão fazendo isso aí. Diz que o Japão, aquela Rakuten que patrocinava o Barcelona, uma empresa, diz que já vai dar não sei quantos milhões de dólares lá para a Ucrânia. Todos eles querem posar para a foto agora. Exato. Eles não estão nem aí para a Ucrânia. Eles querem, todos eles têm esse acordo aí. E eles querem conter, porque eles estão no mesmo plano econômico. Sim. Embora sejam esses aí que foi citado por último, imperialistas de segunda e terceira linha, né? A gente precisa continuar denunciando aqui a esquerda, né? Porque é lamentável a posição. Eu estou tirando o Lula dessa colocação porque, na minha opinião, ele está seguindo uma tradição do PT que é sempre essa, de pacifismo, de falar do diálogo e tudo mais. Eles não vão se posicionar abertamente a favor da Rússia. Eleitoral também, o PT... É um partido que tem o processo eleitoral como muito caro, né? A principal atuação do PT atualmente é essa. E a gente diz isso a contragosto. A gente sabe que tem uma parcela do PT, de militantes do PT, que não é a favor dessa posição. Parece que o pessoal do Senado se posicionou a favor da Rússia.
mas acabou que o PT censurou essa colocação. Mas, assim, no geral, o PT tem essa dupla posição, né? Que é a posição dos militantes, que são mais aguerridos, e essa posição oficial, que é sempre moderada. Porém, a gente vê nos outros partidos que se dizem à esquerda do PT, que eu acho que é... Isso é um absurdo, né? Aquela da... A Tiete da Lava Jato lá, como ela atacou com nota já de novo. O pessoal, como que era? Né? O pessoal Luciana Genro. Isso. Eu separei, né, essa colocação como única. Eu uni todos eles aqui. PSOL, PCB, PSTU e PCdoB. Que são partidos que se dizem até revolucionários, alguns aí, que falam que estão muito à esquerda do PT e que são contra essas colocações do PT. Mas, ao final de contas, qual que é a posição da esquerda de conjunto aí dos revolucionários, ditos, né, entre aspas, revolucionários em relação a essa disputa? PSOL, PCB e PSTU, que eu destaquei aqui, tem uma posição muito semelhante, que é a seguinte: somos contra a OTAN, contra sim, né, entre aspas também, somos contra a expansão da OTAN. Contra, mas era a favor da Lava Jato, né? Mas também somos contra o governo da Rússia, Putin e a ocupação do território ucraniano. Mas qual que é a pegadinha? Isso é uma peça de sobrenatural, né? O cara é contra o fato que está acontecendo. Eles são que é isso? É o pacifismo vago. É tipo falar assim, eu sou contra a guerra, sou da paz. Isso é um silogismo, não dizer nada. Bom, o fato está concreto, está dado. Se é contra, você é contra o que está acontecendo, e daí? Qual que é o seu posicionamento? É como ser contra o céu ser azul, sabe? Tipo assim, eu sou contra que o céu seja azul. Mas você é a favor do que, então? Exatamente, se está dado que o céu é azul. Teria que perguntar para os companheiros, a situação está dada. O conflito está ocorrendo. A coisa está avançando, está subindo de temperatura. O que você... Nem. Não, mas qual que é a sua posição? Não, nenhuma nem outra. Muito pelo contrário. Isso aí é um jogo de palavras, não quer dizer nada. Na verdade, não é um posicionamento. É só pra não se queimar, é só pra sair bonito na foto. Tipo, se posicionar a favor do Putin diante de uma guerra que pode vitimar inocentes é uma decisão muito complicada. Você tem que ter uma base sólida no método marxista, materialista, pra entender... Pra que você tome essa posição, né? Pra entender que mesmo com os efeitos colaterais nefastos que a guerra traz, dentro de uma situação onde você tem uma guerra defensiva ou uma ofensiva imperialista, você tem que ficar do lado da guerra defensiva, mesmo com os efeitos colaterais que isso traz. Não importa. Você não está a favor da política do Putin em geral, você está a favor de uma política de defesa específica. E não é incondicional. Exatamente. A gente pode ter milhares de críticas à política ou a ações autoritárias que a Rússia possa vir a ter dentro do território ucraniano. Claro que pode. Só que, no geral, com a política que está sendo tomada, você tem que ver que essa política é positiva. Ela é a única defesa possível da liberdade dos russos e dos ucranianos também. Não é uma defesa abstrata da liberdade. Não é como faz o imperialismo de dizer estamos a favor da democracia. Até porque esses presidentes que vieram depois de 2014, nenhum deles é democrático. Eles foram apoiados eu vou repetir pela milésima vez, apoiados por nazistas. E veja, não é o monarca não, hein? É nazista mesmo. É o cara que ele sai com a suástica na bandeira. Não, que opção que a população russa, que a população ucraniana teria contra um nazista com um fuzil na mão? Você vai falar o quê? Tem o candidato dos nazistas ali armados até os dentes. E tem o Partido Comunista, como tinha, né? Como os caras estão perseguindo há anos lá, estão destruindo o Partido Comunista há anos lá. Tem esses dois candidatos, e tem o candidato com um fuzil na mão. Você vai votar em quem? Então. Qual a liberdade que o povo ucraniano tem de decidir, de se autodeterminar diante dessa situação? Não existe isso daí. E a OTAN está apoiando essa claque de desqualificado aí. Nossa, cara, eu espero que o pessoal que vai nos ouvir, que vai ouvir esse episódio, eu peço pelo amor de Deus, cara, que envie isso aí pra todo mundo. Que espalhe essa porra. A gente não faz isso nos outros episódios, mas esse daqui em específico, como a gente tá falando coisas que são fundamentais... E que parece que não estão sendo ditas aí pelo conjunto das pessoas que deveriam analisar e jogar luz ao negócio. Está jogando areia no olho das pessoas. Mas parece que a gente está num delírio. E eu já vi... Bom, os acadêmicos a gente não pode esperar nada de diferente, né? Você diz que a situação ali é uma disputa de narrativas. Viu? Vai tomar no cu, que disputa de narrativa, meu. Tem interesses. Quem que está disputando concretos. Narrativa ali? Os negros estão com um tanque de guerra lá, não precisa de narrativa nenhuma.
Não, existe uma propaganda mentirosa sendo feita. Não é disputa de narrativa. Existe um monopólio de informação colocando a Rússia como inimigo do povo. Isso daí é ridículo, cara. Inimigo da paz. Tudo. São valores abstratos. É assim. Agora, só fazer uma analogia aqui que vai funcionar como um combustível aí do debate. Defender a paz em abstrato nessa questão que está colocada no território ucraniano é a mesma coisa que defender a democracia em abstrato no Oriente Médio quando os Estados Unidos vai lá. É a mesmíssima coisa. Que paz não tem paz coisa nenhuma. Paz garantida por fuzil de nazista, esse pessoal perdeu a linha. Porque é o que parece. O pessoal não está analisando a coisa na seriedade que ela tem que ter. Exato. Esse pessoal vai escalar. Se eles ganharem essa merda, eles vão ficar perigosos demais. Exato. E aí sabe o que acontece? Nem a OTAN vai conter eles. E aí vai acontecer o quê? Ninguém sabe. Aqui ninguém está fazendo futurologia. Só que assim, a gente sabe que esse pessoal aí não gosta muito de ninguém não. São meio misantrópico. Não, vamos extrapolar um pouco a nossa projeção e vamos dizer que finalmente os nazistas começam a hastear a bandeira abertamente lá, fazem que nem fizeram na Alemanha. Eles pegam um pequeno grupo ali, muito forte, muito influente dentro das Forças Armadas e falam assim, ó, acabou, não vai ter mais eleição, a gente vai instituir aqui nosso Führer novo aqui, nosso Führer ucraniano. O povo ucraniano, mesmo que se oponha a isso, já vai estar dominado, eles vão ter que obedecer. E aí tem que ver, será que os russos estão deixando, mas será que os nazistas vão deixar eles fugir de trem para a Polônia? Só se o trem for para algum lugar onde tenha gás, né? O presidente diz que ele é judeu, né? O Zelensky lá. Eu até acredito, acho muito... Então, ele tem que ficar esperto, porque nazista ele é seu amigo até a hora que ele tá com a faca desmaiada, né? Ele falou assim, meu avô lutou contra os nazistas, como que eu, um judeu, posso apoiar o nazista? Meu, o cara tá criando nazista há 10 anos no país dele. Então, ele tem que ficar esperto. Esses caras só não tá com a garida pronta. Quando assim, daí vão achar alguma denúncia de corrupção ali, o pessoal passa ele. E pode acontecer até dos Estados Unidos fazer como sempre faz, de mandar um drone lá explodir as milícias nazistas, falar assim, a gente não percebeu o que estava acontecendo aqui e tal. Porque parece que além de tudo o cara é burro pra caramba. Parece que ele fica fazendo live provocando os russos, e em vez de ele fazer isso dentro de algum... Ele mostra prédios russos, identifica, as forças de segurança têm que tirar ele do lugar. O cara é burro ainda. Olha, é uma coisa absurda, velho. Poderia acontecer, cara, do Ocidente simplesmente falar assim, não, agora que a Ucrânia foi tomada por nazistas, vamos lá libertar a Ucrânia. Ao mesmo tempo que eles armam... Que nem aconteceu na Síria, com a questão do Estado Islâmico. Exatamente, eles armam os caras, depois vão lá salvar dos caras que eles armaram. Olha. Eles fuderam a Síria de uma maneira inacreditável, porque eles falaram assim, a gente quer derrubar Quem que era o governante da Síria? Esqueci o nome dele agora. O Muammar Gaddafi. Não, na Síria. Esse era da Líbia, né? O Gaddafi era da Líbia. Mas enfim, eles armaram o Estado Islâmico lá para derrubar mas tem vários ditadores, né? Fizeram várias vezes isso. Derrubar o ditador da Síria. Ditador entre aspas, né? Porque o cara era largamente popular também lá. E aí o negócio saiu do controle, o Estado Islâmico começou a partir pro lado da Europa, chegaram até a Turquia. Os caras chegaram na fronteira da Turquia. Eles estavam a ponto de atacar um país aliado do Ocidente. Então, assim, cresceu numa proporção inimaginável. Olha o que eles fizeram. Guerra na Síria, vamos destruir os inimigos extremistas aqui, né? Que a gente deu arma. A gente treinou. É um negócio. São gente nossa aqui, a gente vai chegar e meter bala lá. A gente ia ver uma coisa muito semelhante, poderia ver uma coisa muito semelhante acontecendo na Ucrânia, se não fosse pela ação do Putin. Então acho que, para fechar... Uma ação assertiva, tem que ser assim. Sim. E eu apoio total a essa manobra defensiva dos russos, que não podem deixar nazistas se criar nas barbas do país deles, como nenhum país tem que aceitar isso aí. E nem que não fosse nazista. Não pode aceitar a provocação da OTAN e dos Estados Unidos por mera expansão territorial e o domínio econômico que eles querem ter no país, fazendo ingerência e continuar com o monopólio econômico que eles têm no mundo. Exatamente. Para fechar aí, apoio total à ação russa. Apoio total ao Talibã também, apoio total à Palestina, ao povo palestino, à resistência palestina contra os fascistas sionistas de Israel, não contra o povo judeu, tá? Só para deixar claro aqui. Porque senão já vai ser... você vai ser mais nazista do que a aurora dourada grega.
Não. Não, apoio total à resistência contra o imperialismo. Apoio real, não é apoio de retórico, não. Não é falar, ai, sou contra, sou antifascista e coloca uma bandeira no Facebook. Porra nenhuma, velho. É apoio de fato à política anti-imperialista, Que tá? isso aí não é filosofia, isso é política. E Exatamente. em política tem que se posicionar, não tem esse negócio de nem. Você tem que tomar uma atitude. A gente entende a posição do Lula nisso aí. Se ele apoiasse o Putin numa situação dessa, ele estava condenado como... Tava no mato. Ele ia ser chamado de neonazista. Lula é o novo Hitler, essa aí no próximo jornal. E é fora a OTAN da Ucrânia, fora os nazistas da Ucrânia, e que todos eles encontram uma bala russa. Exatamente. Espero que eles explodam, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Até a próxima.